Mateus 13:19, a palavra do Senhor diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Amém? Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos por estarmos aqui e pedimos que hoje o Teu Espírito Santo esteja ministrando os corações. Eu não tenho poder de convencimento nenhum, Senhor, e cada dia eu também preciso ser ministrado pelo Senhor. O Senhor já tem ministrado a minha vida e continuará ministrando. Que, Senhor, os nossos corações venham estar abertos hoje para ouvir não a voz do pregador, mas para ouvir a Tua voz, Jesus. E que o Teu Espírito Santo possa falar conosco, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa falar com cada irmão, com cada irmã, com cada família nessa noite. Senhor Jesus, que o Senhor ministre, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Que não seja eu, que eu diminua e o Senhor cresça. Fala conosco, que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu disse, hoje eu quero falar sobre serviço. Confesso que essa ministração já estava no meu coração para trazê-la, e ela foi concomitante com aquilo que foi ministrado ontem na consagração. E então hoje eu quero falar sobre culto. Hoje eu quero falar sobre o verdadeiro culto a Deus. Nós estamos no final do ano, no último mês do ano. Estamos aí à beira de começar um novo ano. Eu não sei como foi seu ano. Para muitos eu tenho a convicção de que foi muito difícil. Foi muito duro. Para outros talvez foi razoável, foi mais ou menos. Mas quando a gente vai chegando mais no final do ano, a gente sempre projeta e cria expectativas para aquilo que a gente quer que aconteça, em todos os âmbitos da nossa vida. Então, eu quero que hoje você faça uma reflexão, por isso que eu convidei as famílias a estarem juntas, a estarem próximas, para que a gente possa junto, como corpo, entender aquilo que Deus quer falar conosco. E tem tudo a ver com serviço. Vocês vão ver o final dessa ministração. Tem tudo a ver com serviço. Tem tudo a ver com o Senhor tem ministrado já desde ontem. Então, antes de iniciarmos, irmãos, eu gostaria de trazer um breve entendimento, como eu falei, que a gente vai falar sobre o verdadeiro culto a Deus. Eu quero trazer um breve entendimento do que é um culto. Porque a gente simplesmente, se eu fosse perguntar aqui o que é um culto, você vai imediatamente talvez colocar do tipo, um dia que a gente se reúne numa congregação, a gente levanta a mão, canta os louvores, ali a gente é um culto. Mas, ok, isso é um entendimento. Mas vem uma pergunta, e talvez muitos já se perguntaram isso, podem se perguntar sempre: quantos de nós gostaríamos de saber se Deus tem recebido o nosso culto ou não? Como saber se, poxa, será que esse culto que eu estou dando a Deus, ele é um culto que alegra ao Senhor, chega no coração do Senhor? Quantos aqui gostariam de saber se Deus está feliz ou não com aquilo que nós temos entregado? Quantos de nós gostaríamos de saber se Deus realmente, ele sabe aquilo que a gente está fazendo para Ele? Será que Ele tem se alegrado mesmo? Será que Jesus está verdadeiramente recebendo o nosso culto? Ou será que nós temos adorado apenas com os nossos lábios, mas os nossos corações estão distantes do Senhor, estão longe? Talvez quantos de nós ao longo do culto, quantos de nós talvez até neste momento, em algum momento, já navegamos e já imaginamos o que a gente tem para fazer, já imaginamos a semana, os problemas que nós temos para resolver. Então será que nós temos adorado ao Senhor apenas com os nossos lábios? Ou será que a gente tem adorado ao Senhor com todo o nosso entendimento? Será que nós não estamos distantes? O que é um culto que agrada a Deus? Olha que esse versículo que nós lemos, ele diz algo muito poderoso e que nós precisamos entender. Se você ouvir a mensagem e não entender, o diabo rouba. Então você escuta a mensagem, então não existe aquela justificativa que muitos de nós damos: o Senhor não falou comigo hoje.
O Senhor fala sempre, das mais diversas formas. E muitas vezes nós não temos o entendimento para receber e compreender a palavra que o Senhor está ministrando sobre as nossas vidas. Muitas vezes porque nós olhamos para o homem, então às vezes a gente fala assim, eu não gosto dessa pessoa, eu não sou familiarizado com ele, então eu não recebo a palavra que ele fala. Ou porque simplesmente a gente está pensando em outras coisas, a gente prefere pensar em outras coisas e a gente não dá tempo de esta palavra realmente ela fermentar em nosso coração. E o diabo sabendo, o inimigo sabendo que por muitas vezes a palavra que é pregada, e ele sabe que o Senhor Jesus, ele opera, o Espírito Santo, ele traz o convencimento ao homem e à mulher. O que acontece por muitas vezes, irmãos, é que o inimigo imediatamente ele vem e ele tenta roubar essa palavra. E como ele rouba essa palavra? Quando nós não meditamos nela. E o Senhor, a palavra do Senhor vai nos dizer, medita na palavra do Senhor dia e noite. Então nós precisamos a cada dia degustar a palavra, realmente a gente precisa comer esta palavra. E uma das coisas que eu tenho aprendido muito, inclusive com a minha esposa, você fica horas e horas ali, né? Eu comprei um livro para ela, e eu comprei, obviamente, dei um presente para ela, mas eu olhei pensando em mim também. Falei, ele é importante, isso aqui é importante para mim e eu quero. E eu até falei para ela, não, eu vou ler com você. E ela já começou a ler, porque ela gosta de fazer as anotações, aí para variar eu pego um livro tudo rabiscado, glória a Deus por isso. Mas eu vi que já tem um tempo que eu dei esse livro, mas ela vai lendo devagar, porque muitas vezes ela fica ali horas e horas meditando apenas num trecho. Então isso tem me ajudado muito também a crescer. E o que o diabo ele vai fazer com a gente quando a gente não medita? Ele vai criar situações para que essa palavra seja roubada. Ele vem e rouba. De que forma? Acabou o culto, a gente começa a falar do futebol, da seleção brasileira que perdeu. A gente não falou com o irmão, a seleção perdeu. A gente vai falar da novela, a gente vai falar de política, a gente vai falar de qualquer outra coisa. A gente vai falar de pizza, a gente vai falar de alguma coisa, porque o diabo ele vai querer roubar a palavra que foi lançada. E se essa pessoa não entendeu naquele momento, ela talvez fechou o coração, o diabo ele vai vir para roubar essa palavra. Vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês sejam muito sinceros. Quem aqui já tirou um 10 numa prova? Pode falar, meu irmão, o ano passou, não interessa. Quem já tirou um 10 numa prova? Eu não vou falar a qual forma, mas tirou um 10. Prova de história, geografia. Misericórdia, né? Pelo menos um 10, uma vez na vida. Uma vez na vida, todo mundo aqui já tirou um 10. Seja lá qual for a matéria, até a educação física, você tirou um 10. Não fez nada, mas tirou um 10. Então, irmãos, pelo menos uma vez na vida, todo mundo aqui tirou um 10. Agora, eu vou fazer uma pergunta para quem levantou a mão e lembra que tirou um 10. Eu vou fazer a pergunta para você, e você pode responder para você mesmo aí. Você lembra da matéria? Lembra mesmo? Lembra de tudo? Por que você tirou 10? O que era? Todas as histórias? Geografia, vamos lá. História. Eu tirei o 10, eu lembro exatamente o que caiu na prova, e eu sei, se me desse a prova hoje para responder, eu responderia de novo e tiraria 10 de novo. Você não conseguiria. Se você perguntar para mim, você é muito franco, está falando com a minha esposa, você fala assim, quando que o Brasil foi descoberto? Aí você vai falar 1500. Quem descobriu? Pedro Álvares Cabral. Aí você fala, quem fez, mas não sei o que, ixi. Me fala aí da Guerra dos Farrapos. Misericórdia. Você não lembra, você estudou isso, você passou, você tirou nota sobre isso, mas você não lembra. Você lembra que você tirou 10, mas você não lembra exatamente tudo. Você pode lembrar algumas coisas, mas você não lembra tudo. Sabe por quê? Vamos falar a verdade, irmão, você decorou. A gente ficava assim, decorando. E o professor falou assim, decora. O professor falava pra gente, decora porque vai cair na prova. Decora isso aí, estuda isso daí. Decora. E se você não decorou, tem aqueles que colaram. Eu não vou nem pedir para levantar a mão. Aí, o irmão já confessou. Colou. Então, entenda algo, irmãos. Tudo que a gente decora, nós esquecemos.
Os anos vão passar, e tudo aquilo que a gente decora a gente esquece, mas aquilo que a gente entende, a gente não perde mais. Eu provo isso para você. Tudo aquilo que a gente entende, a gente não perde mais. Vou dar um exemplo simples e básico. Vamos continuar nas aulas. 1 mais 1 é igual a 2. Então ninguém aqui é enganado mais. Ninguém aqui vai ser enganado na adição ou na subtração. Na hora que você vai pagar alguma coisa, a pessoa tem que te dar o troco, você fala, opa, está faltando aqui, meu amigo. Está faltando um negócio, você está ligeiro, você está esperto. Porque você entendeu. Você não decorou, você compreendeu. É somar 1 mais 1 é igual a 2. Então esse é um princípio. Então quando a gente entende, a gente leva para a nossa vida. Quando a gente entende algo, a gente guarda para a gente. Então a primeira coisa que a gente precisa entender nessa noite, quando a gente está aqui, isso não é uma religião. Toda religião, ela vai te apresentar um Deus. Toda religião, qualquer uma que você for, vai te apresentar um Deus, vai te mostrar seja lá quem for. Mas apenas Jesus é aquele que apresenta um Pai. Jesus, ele não chegou para ninguém e apresentou uma religião. Jesus, ele apresentou o Pai. Então o primeiro princípio que a gente precisa entender nessa noite aqui é que nós temos um Pai, amém? Primeira coisa que você precisa entender, você tem um Pai. Você tem um Pai celestial, um Pai que cuida de você. E quando a gente entende, ninguém rouba isso da gente. A palavra do Senhor em 1 João, no capítulo 1, no versículo 3, a parte A vai dizer assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Vou repetir: quão grande amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então aqui é uma afirmação. Somos chamados filhos de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Nós ouvimos falar que Deus é Pai e que nós somos filhos, mas nós não entendemos isso. Só ouvimos falar. A gente escuta que Deus é Pai, que a gente é filho, mas a gente só escuta falar. Alguém pode até desenhar isso para você, mas a gente por muitas vezes continua vivendo como escravo, apesar de sermos filhos. Apesar de sermos filhos, nós fazemos escolha de sermos escravos. O Senhor já nos revelou, já nos trouxe luz, mas por muitas vezes nós continuamos querendo viver na escuridão. É como o mito da caverna, que está sendo falado um pouquinho no estudo bíblico, e a gente está fazendo aplicação e está sendo bênção. E a pessoa, ela fica tanto tempo dentro daquela caverna escura, e quando ela sai, ela só vê os vultos passando, e quando aquilo é aberto, ela não quer sair. Sabe por quê? Porque ela tem medo de algo que ela não conheceu, e ela fica presa a isso. E Jesus certa vez ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade que liberta. Mas Jesus, ele continua falando das mais diversas formas, e nós continuamos e insistimos em não abrir o nosso coração para que nós conheçamos essa luz que excede o entendimento. E nós preferimos por muitas vezes ficarmos presos, e nós escolhemos viver um estilo de vida que muitas vezes nos prende, porque é aquilo que nós conhecemos. Existe uma história do macaquinho, um experimento que foi feito com o macaquinho. E o macaquinho, ele foi colocado no seu habitat ali, e colocaram uma banana para ele pegar. E o macaquinho foi e pegou a banana. Aí o que eles fizeram? A segunda parte do experimento, eles prenderam o macaquinho, amarraram para o macaquinho. E aí, o que eles fizeram com o macaquinho? Eles ligaram nas correntes, ligaram um choque. Então toda vez que eles acionassem, apertassem o botão, o macaquinho ia tomar o choque. E aí o que eles fizeram agora? Eles foram colocar de novo a banana para o macaquinho. O que o macaquinho fez? Foi buscar a banana. Na hora que ele foi buscar a banana, deram um choque nele. Aí ele comeu meio assim, e colocaram de novo, e deram um choque nele.
Toda vez que ele ia pegar a banana, dava um choque nele. Aí eles falaram assim, agora vamos mudar o experimento. Até que o macaquinho colocou a banana, ele já não quis pegar mais. Aí colocaram outro macaquinho, junto com esse. E esse macaquinho, então, também ficou preso e colocaram a banana. O primeiro macaquinho não foi buscar a banana, mas o segundo macaquinho, ele correu atrás da banana. O que aconteceu? Ele tomou choque. Mas quem tomou choque junto? O primeiro macaquinho, porque eles estavam juntos, eles estavam presos. E assim fizeram. Colocaram o terceiro macaquinho. O que aconteceu com o terceiro macaquinho? Ele foi lá buscar a banana. E o que aconteceu com os outros macacos? Tomaram choque. Colocaram o quarto macaquinho. Na hora que o quarto macaquinho foi buscar a banana, sabe o que aconteceu? Os 3 macacos saíram em cima do macaco e falaram assim, você não vai pegar essa banana. E bateram nele. Porque eles sabiam que eles iam tomar um choque. Mas aí fizeram a parte final do experimento. Eles tiraram as algemas dos macaquinhos, tiraram o choque e colocaram um novo macaquinho. Agora eles estavam soltos, agora eles estavam livres. E colocaram a banana e colocaram mais um outro macaquinho. Sabe o que aconteceu quando esse último macaquinho chegou? Ele viu a banana, foi buscar a banana. Sabe o que aconteceu? Todos os macacos foram bater nele. Falou assim, a gente vai tomar choque de novo. Sabe por quê? Porque eles foram condicionados a viver de uma forma. E eles aceitaram viver daquela forma, presos. Eles já estavam libertos, mas eles continuavam presos. E muitas vezes somos nós. O Senhor já nos libertou, mas nós continuamos e insistimos e queremos ficar presos. Vivemos como escravos, apesar de sermos livres. Não vivemos como filhos, apesar de sermos chamados filhos. Nós somos muitas vezes como o irmão do filho pródigo. Nós não desfrutamos do bezerro porque não entendemos. O pai do filho pródigo, ele fala para o filho mais velho, filho, tudo isso é teu. Você nunca pediu um bezerro para você comer com os teus amigos. Você é filho, se você pedisse tudo isso que eu tenho é seu. E a gente vive porque a gente não entende. Então não desfruta porque a gente não entende. A gente só consegue desfrutar daquilo que nós entendemos. Então hoje, irmãos, Deus ele quer que entendamos, para que a gente possa praticar as coisas com excelência, amém? Então eu não quero que vocês saiam daqui hoje sem entendimento, eu quero que vocês saiam daqui entendendo o que o Senhor tem falado. O princípio é esse, precisamos entender, porque às vezes a gente só vai repetindo palavras ou costumes, simplesmente porque vimos, e a gente faz. Alguém fez, então a gente faz também, mas não entendemos a razão. Vou contar mais uma historinha, a última historinha que eu conto hoje, senão os irmãos vão dormir. Alguém já viu a história da salsicha? Ninguém viu a história da salsicha. Vou contar a história da salsicha para vocês. A história da salsicha é o seguinte: um dia a mãe, ela estava ali, ela foi fazer a salsicha para a filha. E aí ela cortou uma ponta da salsicha, cortou a outra ponta da salsicha, só cortou as pontas. E a filha, sempre vendo a mãe fazer isso, fala assim: mãe, posso fazer uma pergunta? Claro, filha. Por que você corta a ponta da salsicha? Aí ela fala assim: filha, é porque sua avó fazia. Mas você não sabe por quê? Não, então vamos lá, vamos perguntar para a avó, vamos perguntar para a avó. Chegou na avó, aí chegou na avó e falou assim: vó, a minha mãe sempre corta as pontas da salsicha. Por que que... Aí ela falou que a senhora que cortava a ponta da salsicha. Por que a senhora cortava a ponta da salsicha? Aí a avó falou assim: minha neta, eu não sei. Na realidade quem fazia isso era a sua bisa. A sua bisa que fazia isso. Aí eles vão chegar na bisa, tá lá, fraquinha. Chegam na bisa, aí falam assim: bisa, por que você corta a ponta da salsicha? Ela fala assim: minhas filhas, é simples, é porque a minha panela era pequena. Então eu cortava só as pontas para poder caber a salsicha inteira. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A gente às vezes só vai repetindo palavras ou costumes porque a gente viu alguém fazer, mas a gente não tem entendimento daquilo. A gente só faz. Por que fizeram? Por que você faz isso? Porque mandaram. Mas você não entende. A gente não entende a razão. Aí você pode perguntar: pastor, por que algumas coisas, quando a gente casa, a gente traz e a gente faz igualzinho os nossos pais?
Você já pensou isso? Por que eu faço isso que meus pais faziam? É simples. Porque você imita. Porque você copia. Porque você aprendeu. Não, pastor, mas os meus pais não me ensinaram isso. Mas você viu. Você viu acontecer dentro da tua casa. Você viu a vida inteira um estilo de vida. Você viu a vida inteira uma forma de agir. E você copia. Talvez você viu a mãe, talvez você viu o pai gritar um com o outro. E aí sabe o que você faz? Quando você casa, você aprendeu isso a vida inteira. Você acha que você também pode fazer igual com o seu cônjuge. Você pode gritar também. Por que não? Você viu isso a tua vida inteira. Você viu o teu pai gritar com você, a tua mãe gritar com você o tempo inteiro. Sabe o que você vai fazer? Você copia. Eu vou gritar com meus filhos também. A gente copia, irmãos. A gente aprendeu um estilo de vida. Talvez viu o pai ou a mãe bater um no outro, e você acha que você pode bater no seu cônjuge. Porque eles se batiam, então a gente pode se bater também. Eu posso fazer igual. Não tem problema. Porque você copia um estilo de vida. Você copia um jeito de ser. Daí, quando o negócio ficar ruim, aí vão falar baixinho para você assim: sabe o que é isso? Maldição hereditária. Aí eu digo para você: não é. É falta de entendimento. De ser uma esposa de verdade. De ser um esposo de verdade. Amém? Não é maldição hereditária, você está copiando. Você está simplesmente fazendo igual. Entendimento. Estou dando um exemplo para vocês, estou citando alguns exemplos. Entendimento. A gente faz as coisas sem ter entendimento. Você é um grosso com a sua esposa. Você é uma grossa com seu esposo. Você é um grosso, uma grossa com seus filhos. Porque seu pai e sua mãe eram assim. Eles foram assim comigo, porque era rígido, era duro, era isso, era aquilo. E aí você vai e copia. Porque para você esse foi o estilo de vida. Aí você fala aí, as coisas não estão acontecendo na tua vida, não estão acontecendo na tua casa. Aí você fala, você fala com o irmão, ele fala, não, vamos quebrar a maldição. Vamos orar, vamos quebrar a maldição. Fala para você, não é maldição. É tomar vergonha na cara e tratar com gentileza. Porque você trata com gentileza as pessoas que estão lá fora, mas você não consegue tratar com gentileza as pessoas que estão dentro da tua casa. Você não consegue tratar com amor as pessoas que estão dentro do teu lar. Às vezes a gente consegue ouvir o chefe, ou seja lá quem for, falar um monte no teu ouvido. Mas se a tua esposa fala alguma coisa, se o teu esposo fala alguma coisa, você já explode. Tratar com gentileza, tratar com amor. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente não é bom em seguir manuais, não é verdade? Quantos aqui, quando compram um produto, dificilmente, raramente lê o manual de instrução? Vamos falar a verdade, irmãos. Quantos de nós pegamos, comprou qualquer produto, você pega o manual de instrução, deixa eu dar uma lida primeiro, deixa eu ver. Não, a gente já vai falar assim, não, isso aqui encaixa aqui, isso aqui põe aqui. Aí depois se der ruim, aí você vai olhar o manual de instrução. Mas se não, eu vou encaixar aqui. Aí fica meio torto, você fala, não, ficou meio tortinho, mas tá bom, é assim mesmo, é defeito de fabricação. Mas você não viu a posição exata, você não olhou o manual, você não estudou, a gente só vai chegando, não, isso é simples, encaixa aqui, encaixa ali, acabou. E sabe qual que é o manual do ser humano? Você quer conhecer a tua esposa, o teu esposo, teus filhos? O manual está aqui. Esse é o manual, mas sabe qual é o nosso problema? A gente não quer ler o manual. A gente não quer ler o manual de instruções do ser humano. E aí a gente prefere atribuir que é uma maldição. A gente prefere atribuir que é um problema qualquer. Quer mudar a tua história? Quer mudar a história da tua casa, da tua família? Começa a praticar o verdadeiro evangelho.
Começa a praticar o que a palavra de Deus ensina. Começa a fazer o que a palavra de Deus diz. E aí então você vai ver Deus mudar a sua vida. E aí então você vai ver Deus mudar a sua casa. Aí então você vai ver Deus transformar os teus filhos. Mas a gente lê o manual de instrução. Agora, se você não lê, você não pode esperar e acreditar que tudo vai mudar, irmãos. Por exemplo, a Bíblia vai falar sobre perdão. Começa a perdoar. Tem gente que não fala com o pai, tem gente que não fala com a mãe, tem gente que não fala com o irmão. Sabe por quê? Falta de entendimento. Porque você achou, porque você pensou, porque você imaginou, mas você nunca perguntou. Você nunca buscou ter entendimento. Você nunca buscou ter conhecimento. Você apenas acreditou naquilo que você achava que era. E aí vai se quebrando, porque a gente vai com os nossos achismos, a gente vai com as nossas interpretações, porque a gente utiliza o nosso falso senso de justiça, e a nossa justiça como trapo de imundícia diante do Senhor. A gente acha, não, porque isso aqui é isso aqui, e a gente não tem entendimento, a gente vai agindo sem entendimento, quando a gente deveria então chegar, ser humilde, chamar a pessoa para conversar, resolver, reconhecer se tiver que reconhecer o erro, ser humilde se tiver que ser humilde, se humilhar se tiver que se humilhar. Então, irmãos, entender é fundamental, amém? Então você precisa sair daqui com entendimento. Você precisa sair daqui de uma forma diferente. Eu quero entender com vocês nessa noite. Eu quero entender como que a gente dá algo para Deus que Ele se agrada. Eu não estou saindo do tema, eu continuo no tema. Como a gente dá algo para o Senhor que Ele se agrada. Vamos imaginar, para que você consiga entender, e no final você vai ver que a imaginação é a mais pura verdade. Imagina que a sua vida fosse um culto. Pensa aí. Usa então o teu conhecimento, aquilo que você pensa que é culto, e imagina que a sua vida fosse um culto. Imagina você no culto, todo dia e toda hora e todo instante. Imagina. É isso que Deus quer que a gente entenda. Agora abra aí comigo, Romanos, capítulo 12, versículo 1. Então nós estamos construindo um entendimento. Então agora a gente chegou numa conclusão que precisa ter entendimento. E agora a gente vai entender o que é um culto. E a gente vai imaginar que a nossa vida fosse um culto, todo dia e toda hora. Primeiro nós estamos imaginando. Aí Romanos 12, 1, a palavra do Senhor vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Guarde isso, vosso culto racional. Estamos falando de culto. Ele está dizendo o seguinte: oferece o corpo de vocês, a vida de vocês, como sacrifício vivo. Quando a gente pensa em sacrifício na Bíblia, a gente pensa em sacrifício é morto, é morte, mas o apóstolo Paulo está falando de sacrifício vivo, não é morto, é vivo. Então você está consciente, entendimento. Qual a orientação do apóstolo Paulo? Temos que usar nosso corpo terreno como um culto racional. E racional vem de razão. Então, se a gente for colocar em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Um culto com entendimento. E nós estamos falando sobre entender. A gente está falando sobre ter entendimento completo. Então o apóstolo Paulo está falando que o nosso culto tem que ser um culto com entendimento. Culto racional é um culto com entendimento. Você sabe o que você está falando. Isso é um culto racional. Você sabe o que está dizendo. Isso é um culto racional. Você sabe o que você está fazendo. Racional. Você sabe para onde você está indo. Racional. Para onde você está indo? Não sei não, meu. Isso é um culto racional?
Isso é entendimento? Não, se você responde que você não sabe, então não tem entendimento. Então não é racional. Então você sabe, você entende o processo. Você não está na boiada. Quando eu era mais jovenzinho, uma das coisas que quando eu era estagiário, uma das coisas que a gente gostava de fazer era pregar um pouquinho de peça lá na Paulista. O que a gente fazia? A gente chegava, e você pode fazer o teste, irmão, se você quiser fazer o teste, pode fazer. A gente pegava na hora que vinha aquela galera, aquela muvuca, todo mundo parado ali no semáforo, esperando abrir a faixa de pedestre. A gente juntava uma galera, a gente tinha, acho que eram uns 7 estagiários, a gente juntava todo mundo na hora do almoço, aí a gente começava a andar. Aí quando a gente chegava no meio da faixa de pedestre, a gente parava. Batata, irmão, todo mundo parava. A gente só parava, opa, acabou, era falar o opa, todo mundo parava. Ou então é você chegar ali diante daquele monte de prédio, você começa a olhar para cima assim, só fica assim, ó. Até tem pegadinha que já mostrou isso, você fica lá, olha para cima, você vê todo mundo começa a passar assim, fica assim. Eu pergunto, aí você pergunta para a pessoa, o que você está vendo? Não sei, estão olhando lá para cima, não sei também. Tem entendimento? Não. Se alguém parou quando você parou, tem entendimento? Não. A pessoa simplesmente está junto com a boiada, irmãos. Levanta a mão para cima. Levanta a mão, irmão, levanta a mão. Ó, tem gente levantando a mão, levanta a mão, é para levantar a mão, irmão. Agora depois os irmãos estão com medo. Mas a pergunta, amém, glória a Deus, pode baixar. Deus abençoe. Os irmãos não estão me ajudando, tem alguns irmãos que não estão ajudando a pregação. Ajuda o pregador, irmãos. Então, se você levanta a mão, simplesmente porque, por que você levantou? Aí eu pergunto, por que você levantou a mão? Não sei, o pastor mandou levantar. Tem entendimento? Não. Mas a Bíblia fala que eu preciso levantar mãos santas. Amém? Então eu preciso ter entendimento. Aquilo que eu estou fazendo, eu preciso entender o que eu estou fazendo. Por que eu estou me ajoelhando? Eu só faço porque alguém está fazendo? Eu simplesmente copio? Eu vou junto com a boiada? Eu vou com a galera? Você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você está dizendo, você sabe o que está falando. Não é porque todo mundo fez que você faz também. Mas qual que é o nosso problema? A gente não tem entendimento, a gente vê, está todo mundo fazendo, então vamos fazer também. Vamos seguir o fluxo. A voz do povo é a voz de Deus. Se a voz do povo, se Elias tivesse entendido que a voz do povo era a voz de Deus, ele jamais desafiaria os profetas de Baal. Porque foi ele sozinho, o povo do Senhor. Não ouviu Elias? Já pensou Elias? Falou assim, não, o povo está falando que é para seguir Baal, que é para fazer tudo que é errado. Mas Elias não, Elias se levanta e fala, não, só o Senhor é Deus. Foi Elias contra a galera, irmãos. Mas o que a gente falaria hoje? Você é bobo, olha a galera ali. A voz do povo é a voz de Deus, vamos com a galera, vamos junto. Está dando certo aqui, vamos ali. Mas muitas vezes são caminhos de morte, a gente não percebe. Está todo mundo correndo, vamos correr também. Todo mundo levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Você está na boiada, irmãos. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o porquê que você está fazendo isso. Culto racional, irmãos. Saber o que está fazendo. Entender. Mas vamos continuar. A palavra que Paulo usa aqui para culto, do original, é latreia, que significa serviço a Deus. Agora a gente vai aprofundar sobre o que é o culto. Latreia significa serviço a Deus. Agora vai lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Esse está facinho, não tem como demorar para achar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. A palavra aqui, cultivar, a palavra aqui, lavrar, do original ela é abade. Sabe o que significa abade? Servir a Deus. Olha lá, aí você vai pesquisar. Deixa eu pesquisar latreia.
na Bíblia, onde mais está sendo usado? Você só vai ver sendo usado no Novo Testamento. Aí você vai procurar o abade, você só vai ver ser usado no Velho Testamento. O que a gente chega à conclusão? Ambas são irmãs, elas são semelhantes, os significados são o mesmo. Serviço a Deus, servir a Deus, são semelhantes. Então, Deus pegou Adão, levou ele para o jardim, pôs Adão onde? No jardim, no Éden. Ele pôs no jardim, a palavra do Senhor para Adão foi o quê? Você tem um trabalho aqui para fazer, Adão. Esse jardim eu fiz para você, eu confiei a você, mas entenda algo, ele é meu. O jardim de quem que é? De Deus. E o Senhor, ele falou assim, olha, eu fiz esse jardim para você, ele é meu, mas eu quero que você cultive ele, eu quero que você proteja ele. E vamos lá, aplicar mais um estudo. Culto no latim, a palavra culto, do latim, qual que é o significado de culto no latim? Cultivar. Agora você vai começar a entender o que Deus está falando com a gente nessa noite. Então o Senhor chegou, ele falou o que para Adão? Você vai cultivar o jardim. Então eu aprendo aqui, irmãos, que Deus estava dizendo para Adão cuidar daquilo que ele criou. E agora ele estava confiando a Adão para ele cuidar. Então podemos dizer, agora nós vamos chegar numa definição de culto. Podemos dizer que culto tem a ver com cultivar. Culto tem a ver com servir a Deus. Culto tem a ver com cuidar de algo que nos foi entregue, algo que foi confiado. Então, a gente vai começar a olhar com outra perspectiva as coisas que a gente vive. Então Deus não te deu filhos, Ele confiou o filho a nós. Amém ou não amém? Por quê? O que a Bíblia fala? Os nossos filhos são o quê? Herança de quem? Herança do Senhor. Não é herança tua. Os filhos são herança do Senhor. Então o Senhor, Ele confiou. Ele confiou alguma coisa para você. Ele confiou nas suas mãos. Ele está dizendo, é meu, mas eu quero que você cuide. Esse jardim é meu, mas eu quero que você cuide. Adão, esse jardim aqui é meu, mas eu quero que você cuide. Deus está falando para você, ei, esse filho aqui é meu, mas eu quero que você cuide. Eu estou confiando ele para você, eu quero que você cuide dele. Ele é meu. E você fala, Senhor, meu filho é teu. E você está falando a verdade. E o Senhor confiou a você uma responsabilidade. Mas e a empresa que você tem? Ele não te deu, Ele confiou a você. E o esposo que Ele te deu? Ele não te deu, Ele confiou uma esposa a você. E a esposa que Ele te deu? Ele não te deu, Ele confiou a esposa a você. Pastor, e o trabalho que eu tenho? Ele não te deu o trabalho, Ele confiou a você o trabalho. Deus, Ele colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Deus falou para Adão, Adão, pega o jardim que eu te dei, que eu confiei a você, e cuida dele. Cultiva, presta um culto para mim. Amém? Quantos estão compreendendo? Presta um culto para mim. E a nossa pergunta era, do início, como saber se eu estou prestando um culto agradável ao Senhor? E qual talvez seja o teu pensamento? Hoje eu vou para o culto. E a pergunta agora é, será que o culto é somente aqui? Então, todas as vezes que Adão pegava a enxada e lavrava a terra, e colocava uma cerquinha no jardim, e colocava ali, regava o jardim, e cuidava do jardim, e ele chegava na Eva, fazia um carinho na Eva, ele estava fazendo o que, irmãos? Ele estava prestando ele estava
cultivando. Ele estava cuidando. O que significa isso? Se você sair no sábado à noite para jantar com a tua esposa, você está prestando um culto a Deus. Como saber se eu estou agradando a Deus? Então, quando eu pego a minha esposa e saio no sábado à noite, eu estou prestando um culto a Deus. Sabe por quê? Porque você está cuidando do jardim chamado casamento. Consegue entender? Eu vou adorar a Deus no domingo. Domingo eu vou adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Mas você já adorou no sábado e você não percebeu? Já adorou quando você saiu para passear com teus filhos? Quando você brincou com seus filhos? Aliás, como está o jardim chamado filhos? Será que o nosso jardim chamado filhos está cheio de iPads, de telefones, de tecnologias, de videogames? Ou está cheio da sua presença? Como está o jardim chamado casamento? Está cheio de dinheiro? Ou está cheio de amor, de cuidado, de flores, de presentes, de aconchego, de avivamento? E olha que eu estou falando só de coisas da carne. Mas uma outra coisa que a gente precisa entender também, senão todo mundo vai falar assim, não, agora eu vou levar minha esposa, vou levar meu esposo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas entenda também algo, não dá para você resolver aquilo que é da carne, não dá para você resolver problemas da carne com aquilo que só se resolve no Espírito. Existem coisas que a gente quer resolver na carne, mas somente no Espírito que a gente vai resolver. Somente chamando Jesus, somente chamando a presença de Deus. Porque às vezes a gente também confunde, por isso eu quero deixar isso muito claro, para que a gente saia daqui com o entendimento. Às vezes a gente tem um problema no casamento, às vezes a gente tem uma situação que a gente vive, e a gente quer resolver com a carne, preenchendo, dando outras memórias, quando não é simplesmente dar outras memórias. Então você não resolve na carne aquilo que precisa se resolver no Espírito. É chamando Jesus, é chamando a presença do Senhor. E a gente precisa ter sensibilidade para entender isso. Na sexta-feira a gente estava programando a minha esposa de sair. Só que aí houveram algumas situações e tal. E aí ela mesma, né? Eu já sou o cara que normalmente não saio tanto. E ela gosta. E ela mesma falou assim, não, estou sentindo que o Senhor está falando para a gente que é outra coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que cultuar a Deus. Sabe como foi a nossa noite? Eu peguei o violão, ela cantou, sentou do lado, a gente começou a louvar a Deus, os nossos filhos já estavam dormindo. Essa foi a nossa noite. E foi muito mais especial do que estar num restaurante à luz de velas e desfrutando de um momento agradável, porque o maior momento agradável que nós tivemos foi quando nós estávamos ali juntos, orando ao Senhor, cantando ao Senhor e chamando o Senhor para o nosso casamento, e chamando a presença do Senhor para o nosso casamento. E Deus, amados, Ele estava dizendo aqui para Adão que cuidar do jardim era um culto para ele. Daí Paulo, ele vem e traz esse entendimento novamente. Preste a Deus um culto racional. Cuidem, use o corpo de vocês para prestar um culto. Isso é tão interessante, irmãos, que o próprio Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, ele entendeu isso. Ele chegou para Salomão e falou assim, olha Salomão, pede o que você quiser. Imagina, para um minuto só, para pensar um pouco. Imagine que Deus chegasse para você e falasse assim para você, pede o que você quer, o que você quiser. O que você pediria? Mas a Bíblia nos conta que sem titubear, Salomão pede sabedoria para cuidar daquilo que o Senhor o havia dado. Quem o Senhor havia dado? O povo. Ele tinha que reinar. Então o que ele pediu? Senhor, eu quero sabedoria. E sabedoria vem de quem? Então quem que Salomão estava pedindo para perto dele? Deus. E a Bíblia diz que Deus dos céus se agradou da oração de Salomão. E o Senhor
Ele deu além daquilo que Salomão podia esperar, imaginar, porque essa é a palavra de Deus. Quando a gente tem sabedoria, o Senhor dá além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Imagina se você tivesse uma empresa e você dissesse assim para o seu filho: filho, essa empresa é sua. Aí o seu filho dissesse assim: pai, muito obrigado, agora eu vou estudar, agora eu vou me esforçar e fazer dessa empresa melhor do que o Senhor me entregou. Eu vou levar lá para frente, eu vou fazer dela grande, porque o Senhor me confiou algo grande. Que sentimento você teria do seu filho, se ele falasse isso para você? Uau, que filho que Deus me deu. Olha como ele valoriza aquilo que eu tenho. Mas hoje quantos filhos não valorizam? Quantas histórias que eu mesmo escuto de pais que fizeram um império, levantaram tantas coisas grandes, e tudo isso é para quem? É dos filhos. Mas aí o filho não valoriza, ele não se esforça. O que acontece? Ele falha a empresa. Aquilo que o pai conquistou, e talvez o pai não tinha tanto entendimento, mas ele tinha culto. Ele cultuava a Deus. E Deus está olhando para mim e para você hoje. Ele está falando assim: ei, o que você está fazendo com o que eu te dei? Você vai para o culto, levanta as mãos, você canta que sobre o trono existe um rei, que ruge o leão, que ele brade. Você fala: Senhor, teu é o reino, tu é a glória. Mas quando você sai por aquela porta, você não me cultua. Você só me cultua dentro dos templos. Você só me cultua dentro da religião. Você só me cultua na hora da música, na hora do louvor. Entenda algo. Quando você é engenheiro e você faz uma ponte, e a ponte está arriscada a cair, então você não cultua Deus com a sua engenharia. Você não cultua. Quando você é um professor e a sua aula é chata que dá dó, e você não prepara uma aula, você faz uma aula de qualquer jeito, vamos chegar lá na hora e vamos ver. Eu te pergunto, você cultua o Deus que te deu o emprego? Sabe, isso eu tenho aprendido. Eu vejo, muitas vezes eu chego do meu trabalho às terças-feiras, eu estou vendo lá minha esposa, tem uma Bíblia aqui, tem outra ali, tem outra lá, está com o laptop na frente, está lá no Google, está lá escrevendo. E muitas vezes muitos irmãos não vêm nem para a aula. Existem pouquinhos irmãos, mas eu nunca vi em nenhum momento ela deixar de preparar uma aula, de se esforçar para entregar a melhor aula possível, de pesquisar, de correr atrás, de discutir. Às vezes ela vai lá comigo, a gente começa a discutir, e vamos conversar, e vamos entender, vamos buscar entendimento, e vamos aqui, vamos ali, e sempre prepara, indiferente da quantidade de pessoas. E nós? E você? Na tua casa? Eu pergunto, quando você faz as coisas de qualquer jeito, é muito fácil simplesmente chegar aqui, vamos abrir, ou chegar hoje no culto, vamos abrir a palavra do Senhor, e vamos ler, e vamos ver o que vai acontecer. O Senhor entregou, o jardim era dele, mas o Senhor chegou e falou para o homem: olha, Adão, cuida dele para mim. E você acha que o Senhor simplesmente largou? Ao final do dia, quem vinha ver Adão? O Senhor ia lá. Ao final do dia, o Senhor ia lá. E eu fico imaginando, talvez, Adão: olha, Senhor, o que eu fiz aqui, olha como ajustei as plantas aqui, olha como ficou bonito, Senhor, olha o que eu fiz aqui, eu fechei aqui, ó, eu fiz aqui para a água correr, para chegar na planta. Olha como eu fiz, olha, eu ajustei aqui, eu fiz uma poda aqui, Senhor, porque aí vai ficar mais bonitinho, fiz um desenho, olha, Senhor. E eu pergunto, como tem sido o teu culto? Imagina Adão, irmãos. Então quando a gente faz uma coisa de qualquer jeito, isso não tem importância, não vou fazer. Imagina Adão todo dia. Você sabe que imaginar Adão todo dia de manhã? Ó raio, ó céus, ó vida, ó jardim, ó Eva, ó enxada.
Imagina o culto que ele estaria dando a Deus. Seria um culto bom? Entenda algo: todas as vezes que não cultivamos o jardim que Deus nos deu, nós não cultuamos o Deus que nos deu o jardim. Todas as vezes que não cultivamos o jardim que Deus nos deu, nós não cultuamos o Deus que nos deu o jardim. Se você vir no culto e na hora do louvor você sentir a presença de Deus e começar a chorar, e começar a falar em outras línguas, e fazer isso com amor, é um culto a Deus. Mas saiba que se você, vou pegar as irmãs por exemplo, vou pegar as irmãs, e eu vou pegar as irmãs, e a irmã chega em casa, e ela vai lá no tanque, e ela começa a lavar a roupa dos seus filhos, aquela roupa suja, encardida, filho que correu no culto, se jogou no chão, na lama, e ela pega aquela roupa, e ela começa a lavar aquela roupa. Se você entender, mulher de Deus, que você está fazendo isso, você está cultuando o Deus que te deu os seus filhos, você está cultuando o Deus que te deu uma casa, eu vou dizer algo para você, algo muito profundo. Qual é o risco desse culto ser mais recebido nos céus do que o culto que você deu aqui? Sabe por quê? Porque às vezes o culto pode ser só uma performance. Todo mundo levantou a mão, deu uma puladinha, também deu uma puladinha. Alguém pediu para você levantar a mão e você se emocionou com uma canção. Lá não. Lá no tanque não. Porque lá foi entendimento. Lá você entendeu: eu estou fazendo um culto racional a Deus. Eu vou adorar a Deus com o que está na minha mão. O que está na minha mão é roupa suja. Eu vou adorar a Deus. Eu vou cultuar a Deus cuidando daquilo que Ele me confiou. E aí, você tem N motivos para jogar aquele futebol que você joga há anos. Poxa, mas quando eu conheci minha esposa, eu sempre jogava futebol. Sempre joguei, ela já me conhecia. E você tem N motivos para você jogar. Hoje é o dia de jogar futebol. Mas naquele dia, o seu filho disse: pai, poxa pai, eu queria ver uma TV com você hoje. Ô pai, me leva ali no parque para a gente brincar. E você entende o culto, entende que aquele filho Deus te deu, Deus te confiou, e você decide fazer o seu lazer para cuidar daquele filho. Nesse momento o céu recebe o seu culto. E daí, com esforço, você faz o mestrado, você faz o doutorado, você faz seu curso para se profissionalizar, para ser profissionalmente o melhor, para buscar ser o melhor naquilo que está fazendo. E daí você vem, recebe um elogio de alguém que vê o seu trabalho e percebe a qualidade dele. Você glorifica o nome do Deus que você serve, porque Ele confiou algo para você e você está se esmerando para ser o melhor. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Você pode falar assim: ah pastor, você está navegando na maionese. Mas eu vou falar para você que não. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E se é tudo, é tudo. Então, se eu vou varrer a casa, eu vou ser o melhor varredor da minha casa. Se eu vou limpar o fogão, eu vou fazer a melhor limpeza que eu puder fazer do fogão. Se eu vou limpar o banheiro, eu vou limpar o banheiro da melhor forma que eu puder fazer. E eu pergunto: você tem cultuado a Deus? Ou será que você varreu a sujeira para debaixo do tapete? A gente pensa que fazer a obra de Deus é apenas fazer as coisas que estão dentro da religião. Não, porque eu tenho que evangelizar, eu tenho que fazer isso. Mas fazer a obra de Deus, irmãos, é você ser diligente em tudo aquilo que você faz. Então, quando eu saio com meus filhos, quando eu saio com a minha esposa, eu estou cuidando do jardim, eu estou regando, eu estou semeando, eu estou cultivando, eu estou cultuando ao Senhor. Qual jardim Deus tem te dado? Qual jardim o Senhor deu para você? Você tem cuidado dele? Muito legal a gente cantar e louvar ao Senhor,
Mas será que adoramos ao Senhor com tudo que somos? Temos adorado ao Senhor, cultivando, cultuando e protegendo o que Ele nos deu? Você protege o que Ele te deu? Você protege a tua esposa? Você cuida dela? Você leva ela para passear? Você traz um presentinho para ela de vez em quando, pelo menos? Você faz aquela comidinha que o seu marido gosta? Você fala assim, deixa ele para lá. Se ele te pede, você dá uma resposta curta e grossa nele? Porque entenda isso, o Senhor entregou o jardim para Adão. O Senhor entregou um jardim para você, o jardim é seu. Mas sabe o que a gente faz? Não, eu não faço porque Ele não fez para mim. Ele não faz para mim, também não faço para Ele. Não, Ele não faz isso, também não vou fazer. Mas o jardim é teu, querido. Você vai prestar contas a Deus do teu jardim. Não é o teu marido, não é a tua esposa, não é teu filho, não é teu pai. Você tem cuidado do teu jardim? É muito ruim, irmãos, se a gente vê no noticiário pessoas sofrendo, padecendo, e aí a gente se compadece. Quem nunca? Quem nunca se compadeceu quando a gente vê uma situação triste? A gente fala, Senhor, tem misericórdia. E a gente fala, olha, o amor de Deus está sobre essa vida. Mas eu vou falar para você, não é tão difícil amarmos quem está longe. Porque o problema está lá, não está aqui. Difícil é amar o próximo. Por isso Jesus mandou o quê? Ama o próximo, porque o próximo está próximo, está do teu lado. O difícil às vezes é amar quem está dentro da tua casa. É difícil cuidar de quem está perto. Quando você trabalhou o dia inteiro e talvez teu filho foi e derrubou alguma coisa no chão e sujou, agora você vai ter que limpar. O que você faz? Menino, você fez isso, você fez aquilo. E você solta os cachorros. Eu estou trabalhando, tenho tanta coisa para fazer. Ou a tua esposa pergunta a você, está tudo bem? Está tudo bem, meu amor? Tudo bem nada, eu estou fazendo um monte de coisa aqui, você está me atrapalhando. Ou pergunta para você, ligou para saber, olha meu bem, só liguei para saber se está tudo bem. Ou você está ligando para tua esposa, olha, só liguei para saber, só para dizer que eu te amo, se está tudo bem. Amo o quê? Você não fez isso daqui, estou tendo que arrumar isso aqui, estou tendo que fazer aquilo outro. É engraçado que muitas pessoas falam, não, eu vou para a África, mas não atravessa a rua pelo vizinho. E eu não estou dizendo de ir lá, não, vou bater na porta e vou evangelizar, vou falar do amor de Jesus, mas às vezes a tua atitude, sabe, do lado da minha casa tem uma mecânica, e vez ou outra, agora diminuiu, mas várias vezes quando eu chegava, tinha mecânica, tinha o carro parado na frente do portão. Mas pergunta, às vezes eu ficava, no começo eu ficava bravo, até que o Senhor foi ministrando, mas nunca eu me levantei para descer lá e falei assim, vocês estão de palhaçada comigo aqui, é uma casa residencial, vocês estão colocando o portão aqui. Nunca. Sabe por quê, irmãos? Nosso testemunho. Um dia eu posso precisar dele. E aí? Não, eu vou lá, buzino e espero. Ele vai vir, Ele vai tirar. E sempre tirou. E muitas vezes quando a gente precisou, a gente pediu ajuda, eles ajudaram. Testemunho de vida. A gente cuida do jardim dos outros às vezes. A gente faz boas obras, ajudamos todo mundo e é uma bênção. É tão bonzinho, aquele irmão é tão bonzinho, ele se preocupa tanto com os outros. Oh, glória. O jardim dos outros está ficando tão lindo. E o seu tem até cavalo chegando para comer o capim, que ficou tão alto que você não cuidou do teu jardim. E o cavalo está comendo. O cheiro atraiu o cavalo, ele chegou para comer a grama do teu jardim. Cuidado, irmãos. Cuidado. Que hipocrisia da minha parte cortar a sua grama, enquanto a minha grama está grande. Que hipocrisia da minha parte tirar o cisco do teu olho, quando eu tenho uma trave no meu. Não estou dizendo que você não tem que ajudar ninguém, que você não deve ajudar o jardim dos outros, mas cuidado para você não esquecer do teu jardim.
Cuidado para você não esquecer do seu, que está do teu lado. Por isso eu falei hoje, fica do lado da tua esposa, do teu esposo, do teu filho. Cuidado. Às vezes a gente vai deixando, vai jogando, a gente não vai cuidando. Cuidem do jardim, irmãos. Cuidem do jardim. Quando eu sou um bom médico, quando eu sou um bom pintor, quando eu sou um bom pedreiro, quando eu sou um bom faxineiro, quando cuidamos do que Deus nos confiou, nós cultuamos o Deus que nos entregou algo. O culto é diário, o culto é todos os dias. O culto não é só aqui. Quantas vezes o tempo de dedicar o tempo para os filhos, para a esposa, a gente se enrola resolvendo coisas do trabalho. É saber que tudo tem tempo certo. Não podemos deixar de cuidar do nosso jardim. A gente está preocupado tanto em cuidar do jardim dos outros. Às vezes até o celular é um problema, irmão. A gente para atender uma ligação. A gente para atender, para cuidar do jardim dos outros quando a gente atende uma ligação. E muitas vezes não é nem algo que você precise. Muitas vezes é algo que você pode resolver lá na frente. O outro pode fazer por você. Ou até ligam para jogar conversa fora. E você dá mais atenção no outro jardim porque você quer simplesmente ser educado. Quando você poderia falar assim, olha, agora eu estou aqui com a minha esposa, estou com meus filhos, a gente pode falar outra hora? Mas não, a gente quer ser educado, a gente quer cuidar do jardim dos outros. E a gente esquece de cuidar do nosso jardim. Saia disso, rega o teu jardim. O inimigo tem atentado às famílias, o inimigo tem tentado quebrar as famílias. E ele tem conseguido, porque ele tem nos dado tantas coisas, que a gente tem esquecido de regar aquilo que o Senhor nos deu. Às vezes a gente se esconde porque nós estamos muito cansados, porque temos muitas tarefas. Ontem mesmo, irmão, coçou. Veio na consagração de manhã e eu tinha falado para o meu filho, filho, papai quando chegar a gente vai jogar bola. E deu aquela canseira, né? Eu falei assim, não. Mas eu falei assim, não, eu vou. Eu vou porque eu vou cuidar do meu jardim. Eu vou porque eu estou cuidando dele. Porque o Senhor confiou ele a mim. Ele esperava que eu jogasse bola com ele. Eu vou jogar. Ele espera às vezes que eu pelo menos pare um minutinho e jogue videogame com ele. Eu vou jogar. Às vezes minha filha chega, como ela chegou hoje pela manhã, e ela acordou e ela subiu na cama e ela veio, papai, faz cosquinha na minha barriguinha. Cuide do seu jardim. Mas às vezes a gente fala assim, agora não, agora eu estou ocupado, agora eu estou fazendo isso. Mas cuidado, você está sempre ocupado. Você está sempre ocupado. Não é melhor você então se desocupar um pouco? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O maior ministério que Deus entregou está aí do teu lado. Rega ele, cuida dele. Precisamos cuidar do jardim que Deus nos deu, e o jardim é um só. É só um jardim. E Deus falou para Adão, cuida do jardim, Adão, cuida. Cuida da Eva, cuida dela. Quer um jardim bonito? Investe tempo, investe recurso, investe diálogo, investe sua vida. Você quer ter um casamento saudável? Investe. Você quer jogar bola 3 vezes por semana? Você quer depois, nos outros 2 dias, fazer faculdade? Aí no sábado você quer ficar na TV o dia inteiro, que você está cansado? E aí você quer que o seu casamento fique bonito? Cuide do que Deus tem confiado a você. Cuida. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido isso na minha vida. Cuida do teu jardim. Eu sou dorminhoco por natureza, irmãos. Eu gosto de deixar eu dormir, eu durmo direto. Durmo de tarde, durmo de manhã, durmo de noite. E às vezes eu chegava final de semana, poxa, pelo menos até as 10 tem que deixar eu dormir. Mas depois das 10 a gente vai almoçar. E depois tem que ter a sonequinha da tarde.
E é 2 horas pelo menos. Deixa eu dormir. Mas tem aprendido, tem reduzido isso. Então se antes era 10, agora já é 8. 8h30. Já estou levantando. Cuida do jardim. Aproveita o momento. Porque a gente se embaraça depois com as outras coisas. E a gente não cuida do jardim que Deus nos deu, irmãos. Que legal, né? A gente olha e a gente fala, que legal ter filhos tementes a Deus. Sim. Ter filhos tementes ao Senhor implica tempo. Ter filhos tementes ao Senhor implica correção. Mas a gente não quer corrigir, né? A gente quer que a escola tem que corrigir. A gente não quer mais corrigir. Mas a palavra do Senhor, o salmista diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então o cajado consola, a vara consola. Mas a gente não quer corrigir. A gente quer que a empresa funcione, mas a gente acorda tarde e para cedo. E a gente quer que a empresa funcione. A gente quer ser um sucesso. Não, a empresa tem que decolar, mas você acorda tarde e para cedo, você quer o quê? Cuida do seu jardim. Para de terceirizar o preço de cuidar do seu jardim. A gente está terceirizando para os outros. A gente está terceirizando para cuidar do nosso jardim, a gente terceiriza para o professor da escola. A gente, né, aqueles mais poderosos, mais ricos aí, eles têm até a babá que cuida da criança, que dedica o tempo, que senta para ver a lição da escola, que senta para fazer isso, senta para fazer aquilo, e você não para. Ainda assim você não consegue parar para ter atenção para o teu filho. Eu falei para você imaginar. Imagine um culto, todo dia, toda hora, todo instante. Então agora eu pergunto para vocês: quantos entendem o que é dar um culto ao Senhor? Você entende hoje o culto racional, o culto com entendimento? Quantos entendem que precisam fazer manutenção no jardim? Quer um conselho? Hoje mesmo, pega uma enxada, pega uma pá, pega uma tesoura de poda, chama a tua esposa num canto, chama teu esposo no canto, diz que ama, fala o valor que ele tem, fala o valor que ela tem. Culto racional. Qual foi a última vez que você disse isso para tua esposa? Qual foi a última vez que você olhou para ela e você disse: eu te amo, meu amor, você é muito importante para mim, você é preciosa para mim? Qual foi a última vez que você disse isso para o teu esposo? Meu esposo, você é muito lindo, eu te amo, eu amo as coisas que você faz para mim, eu amo quando você cuida de mim. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você pegou o teu filho e você deu aquele abração e falou assim: filho, como eu te amo, como você é importante na minha vida, como eu quero ter você, como você é precioso na minha vida? Ou será que as únicas vezes que você vai falar para o teu filho é para falar que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo outro? Glória a Deus, amados. Deus, Ele tem aberto os nossos olhos. Deus tem aberto os meus olhos. Uma das coisas que a gente tem feito, sabe o que a gente tem feito? Eu e minha esposa, todo dia a gente manda mensagem um para o outro. Agora virou padrão. Todo dia tem que ter uma mensagem. Não interessa se a gente está junto o dia inteiro, tem que ter a mensagem. Cuida do jardim, fala o quanto ele é importante. Mas a gente só para brigar, a gente só para reclamar. Se você não cuidar dos teus filhos, cuidado, o traficante vai cuidar. Os colegas da escola, que não são boa influência, mas são bacanas, eles podem estar cuidando do teu filho e você não está percebendo. Sabe, esses dias, e por isso que a gente tem que estar atento. Eu estava falando com meu filho, está na época da figurinha, tal, aquela coisa, a figurinha da Copa. Aí esses dias, quando eu fui ver com meu filho os negócios de figurinha, eu falei assim: cadê as figurinhas do Brasil, Felipe? Vamos ver. Ah não, só tem uma aqui. Eu falei assim: como uma? Eu vi você com um monte de figurinha do Brasil. Ah não, pai, sabe o que é que eu bati figurinha e perdi?
problema não foi ele perder a figurinha, o problema é como ele perdeu. Eu falei, mas como que você perdeu, filho? Não, sabe o que é, pai? A gente foi, tirou a Joaquim Pô, aí eu perdi. Aí foi meu amigo primeiro, era a vez dele. Eu falei, até aí tudo bem. Então você perdeu porque era a vez dele, o menino na primeira vez que ele tentou, ele virou todas as figurinhas. Não foi isso, pai. Ele tentou a primeira vez, não conseguiu, mas aí eu falei, é a minha vez. Ele falou que não era a minha vez. Ele falou que era de A até Z. Então ele tinha 30 e poucas chances de tentar virar a figurinha, e eu não teve chance. Então eu perdi a figurinha. Eu falei assim, Felipe, tu era uma necessidade para a figurinha para ele, óbvio. 32 tentativas para você chegar, depois de 32 tentativas você ter a tua chance. Filho, não está certo isso. Mas o que? A necessidade de se sentir aceito no grupo faz com que você veja que existem coisas erradas, e mesmo estando errado, você aceita isso. E eu falei, filho, não faz isso, filho. Tira tuas figurinhas na hora. Não aceita isso, está errado. Eles estão enganando você, eles não são teus amigos. Porque amigo não faz isso, filho. Cuidado, irmãos. Às vezes as más influências estão aí para os nossos filhos, a gente não está se importando em saber quem são os amigos deles. Aí depois, não adianta você dizer, foi o diabo. Não foi o diabo. Foi falta de entendimento seu, de ser um bom pai, de ser uma boa mãe. Culto racional. Vamos ficar de pé. Hoje nós vamos fazer diferente. Hoje você vai orar com a tua família. Uma noite de reflexão, irmãos. E você sabe como você está cuidando do teu jardim. Quando eu honro meus pais, eu cultuo a Deus que me deu o jardim chamado família. Quando eu limpo a igreja, quando eu ministro a palavra, quando eu cuido das crianças, quando eu toco o meu instrumento, eu cultuo a Deus que me deu o ministério para servir o outro. Façam tudo para a glória de Deus. E eu encerro aqui. Não importa aquilo que eu faço. Se eu sou um ministro do Evangelho, se eu sou um engenheiro, se eu sou um pintor, se eu profetizo para um rei, ou se eu sou um simples auxiliar. O que importa, irmãos, é fazer tudo de uma forma que verdadeiramente glorifique a Deus. E daí vai se cumprir Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Porque o mundo fala para você seguir uma cartilha, uma regra. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não existe jardim bonito sem zelo, sem esforço. Quer ter um jardim bonito? Cultive ele. Quer ter um casamento bonito? Cultive ele. Quer ter uma família bonita? Cultive ela. Com amor, com diligência, com entendimento. Por isso quero convidar você a orar agora. Pega a tua família, dá a mão para ela. Faz uma roda se tiver que fazer. Cultue. Ora pelos teus filhos, pais, ora pelos teus filhos. Filhos, orem pelos teus pais. Marido, ore pela tua esposa. Esposa, ora pelo teu marido. Chama, cultiva. Olha para tua esposa hoje, fala que ama ela. Olha para o teu esposo, fala quanto ele é importante para você, o quanto você o ama. Sabe, chega dentro de casa hoje, prepara aquela janta maravilhosa, cultua a Deus pela tua família que Deus te entregou. Cultua o Senhor. Entrega ao Senhor. Não deixa passar mais um ano levando as coisas com a barriga. Não deixa passar mais um ano levando as coisas de qualquer jeito. Mas fala, Senhor, eu quero, eu preciso. A minha família é o jardim que o Senhor me deu. A minha esposa é o jardim que o Senhor me deu. Os meus filhos é o jardim que o Senhor me deu. Para de atribuir ao outro a responsabilidade, porque ele não me fez, porque ele não faz isso, porque ela não faz aquilo. Não. O jardim é seu e é diante do Senhor que você vai prestar contas. Ele vai falar, filha, filho, o que você fez com o jardim que eu te dei?
ora com a tua casa. Pode sair aí, irmão, da porta, vem orar com a tua família. Pode sair da porta. Não precisa de porteiro agora não. Precisa de você cuidar do teu jardim. Vem, Edmilson, vem orar pelo teu jardim, irmão. Esquece tudo agora. Dedica para aquilo que é importante. Dedica para a tua casa. Senhor Jesus, Pai, nessa noite, a tua palavra, Senhor, tem sido ministrada e o Senhor tem entregado um jardim, Senhor, tem entregue um jardim nas nossas mãos. Senhor Jesus, o que nós temos feito com esse jardim? Senhor Jesus, muitas vezes, Senhor, a nossa falta de entendimento tem nos feito, Senhor, destruir a nossa própria casa, perder a nossa família, Senhor Jesus. A nossa falta de entendimento, a nossa falta de diligência, Senhor, tem nos feito muitas vezes, Senhor, não honrar a nossa esposa, não honrar, Senhor, o esposo, não ser pais diligentes com seus filhos, que ensinam no caminho, Senhor. Pai, que nesta noite a tua presença, que nesta noite a tua glória, Senhor, impacte agora as famílias. A tua palavra fala, avalie-se, analise-se o homem a si mesmo. Que cada um de nós olhemos para dentro de nós com sinceridade no nosso coração. Sem, Senhor, egoísmo, sem sentimentos, sem apontar o dedo, mas para falar, Senhor, eu não tenho cuidado do meu jardim, eu não tenho agido direito, talvez eu gritei com ele hoje, talvez eu gritei com ela hoje, talvez eu não abracei hoje, talvez eu não disse que eu amava, mas Senhor, hoje, diante da tua presença, eu quero dizer, Senhor, eu tenho um compromisso contigo, porque o Senhor confiou em mim um jardim. Por isso nessa noite, Espírito Santo, que a tua unção, Pai, que a tua graça, que o teu senhorio, que a tua soberania, Senhor, nós chamamos o Senhor, nós não queremos mais consertar, Senhor, com a carne, Senhor, aquilo que só se conserta no Espírito. Talvez nós não temos chamado o Senhor para dentro do nosso lar, talvez nós não temos chamado o Senhor para dentro da nossa família, Senhor, mas nós chamamos hoje, vem, Senhor, porque todos os dias, ao final da tarde, o Senhor chegava diante de Adão, o Senhor visitava o homem, Senhor, todos os dias o Senhor precisa estar na nossa casa, Senhor Jesus, e nós precisamos sim prestar contas, o que nós temos feito com o jardim que o Senhor nos deu. Porque chegará o grande dia, Senhor, que nós daremos contas, e o Senhor vai falar, apresente as suas mãos, que nós cuidemos, Senhor Jesus, que nós amemos, Senhor, que nós nos entreguemos cada dia mais, Senhor Jesus, que o Senhor restaure os lares, que o Senhor restaure famílias nessa noite, que o Senhor restaure relacionamentos quebrados nessa noite, porque nós abrimos mão, Senhor, Pai, do nosso próprio orgulho, do nosso eu, do nosso jacismo, Senhor, mas hoje nós queremos nos apresentar como um culto racional, um culto, Senhor, com entendimento. Restaura casas nessa noite, restaura famílias nessa noite, restaura lares nessa noite, restaura a comunhão nessa noite, restaura, Senhor, o amor nessa noite. E que nós possamos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso nós te louvamos nessa noite. Traga a restauração, restaura o amor, restaura a aliança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus.